Fala aí, galera alvinegra, de novo aí trazendo mais um conteúdo falando a respeito do nosso glorioso. Hoje vamos abordar também um pouquinho daquilo que foi aquela pelada do jogo de ontem, né, do Flamengo, o todo-poderoso Flamengo. Ontem fez um jogo ridículo aí diante do Deportivo Táchira. Vamos comentar um pouquinho também sobre isso, mas assim, rapidamente, desculpa aí pelo balanço da câmera. Antes, porém, quero fazer aqui um agradecimento aqui. Hoje eu estou muito feliz. Conseguimos ultrapassar a marca de 750 inscritos. Graças a você, que tem atendido ao nosso apelo. Mas o nosso apelo continua. Você que ainda não se inscreveu, que assiste nossos vídeos, que gosta do nosso conteúdo, deixa seu like, dá essa moral pra gente, valeu? E o like, gente, é fundamental para que o nosso conteúdo possa chegar a outros torcedores do Botafogo, para que outras pessoas possam alcançar o nosso conteúdo. Então, larga o dedo no like aí, isso não custa nada para você, Para você é só chegar lá e dá aquele toquezinho lá no joinha. Pra gente que tá do lado de cá, é bom demais, faz muito bem pra gente. E se você não é inscrito, dê essa moral pra gente, se inscreva. Vamos lá. Gente, a mídia toda, né, faz um carnaval muito grande em torno de Flamengo e de Palmeiras. É um puxa-saquismo tão grande, algo assim tão desagradável, porque é o seguinte, são boas equipes? São boas equipes, mas não são extraterrestres. Não são equipes comparadas às grandes equipes da Europa. São boas equipes, apenas isso, mas que podem facilmente ser batidas também por outras equipes. E ontem, o que se viu ontem foi uma quase eliminação do time do Flamengo. O Deportivo Táchira, um time mas muito fraco, jogou à vontade, tocando bola e por pouco, nos últimos segundos ali da partida, não empata o jogo e não elimina o Flamengo. Fico alerta que o Felipe Luiz não é o Guardiola, como todos aí estavam querendo pregar, até na seleção brasileira, que é o fenômeno Felipe Luiz, que o time do Flamengo, apesar de grandes nomes, também é um time comum e que não justifica 5 jogadores do Flamengo sendo convocado para a eliminatória da Copa do Mundo. Inclusive jogador reserva, que é o Danilo. Eu até agora estou tentando entender isso. O Carlo Ancelotti viu um jogo sensacional do Botafogo na terça-feira, onde o Botafogo fez uma partida exuberante, Igor Jesus deu show e ontem fui assistir aquela pelada, aquele jogo horroroso do Flamengo. Sinceramente, ele deve estar muito arrependido da relação de atletas que ele mandou para poder disputar a próxima eliminatória aí. Sinceramente, o Flamengo não tem 5 jogadores para a seleção brasileira, não tem. E ele deve estar se perguntando até agora, por que não falaram desse menino, desse garoto chamado Igor Jesus? O Pedro, né, que no jogo do Botafogo a comentarista estava falando, amanhã quando o Ancelotti vê o Pedro jogando, ele vai ficar mais encantado ainda. Coitado do Pedro. Mal tocou na bola. Então, fico alerta para essa imprensa aí que gosta de estar puxando o saco do Flamengo o tempo todo, puxando o saco de Palmeiras o tempo todo. Fico alerta, tá? Vamos ver o que acontece aí nas oitavas de final e ver o que acontece com o Flamengo, com o Palmeiras, com o próprio Botafogo. Vamos ver o que acontece. Mas vamos lá. Botafogo está aí anunciando 3 atletas, né? Para essa janela aí de maio aí, aliás, janela agora do início de junho aí para o Super Mundial. Eu, sinceramente, eu não vou cravar aqui que o Botafogo vai contratar esses 3 jogadores. Não vou cravar isso. Já passei vergonha demais fazendo isso. Eu cravei aqui o Roleiser, foi parar no Santos. Nós cravamos aqui o Wendel, desde janeiro. O Wendel não vem mais por questões geopolíticas. Então, assim, eu não cravo mais jogador no Botafogo. Cravamos o Wilson Manafá lá atrás também. Teve uma série de jogos. Bitelo foi cravado também, que seria jogador do Botafogo. Então, eu aqui no Botafogo Connect, nesse canalzinho pequenininho, mas que procura trazer a informação correta, eu não vou mais cravar nenhum jogador no Botafogo. Só vou falar, é jogador do Botafogo a hora que ele estiver em campo, treinando, ou então quando fizerem aquela coletiva de imprensa lá, falando, é jogador do Botafogo, foi contratado, vai estrear e etc e tal. Mas as informações são boas, a gente não pode negar. Álvaro Montoro
É um jogador, estava até vendo alguns lances dele agora, de muita habilidade, estilo bem parecido com o Almada. Estão dizendo aí que é o novo Almada, mas eu não quero entrar nesse mérito. Eu espero que ele seja apenas um bom jogador e que realmente venha para reforçar o Botafogo. Mas é um jogador habilidoso, é um jogador que sabe prender bem a bola, coisa que o Almada fazia, né? Os adversários tinham muita dificuldade de dar o bote, tirar a bola do Almada, e o Álvaro Montoro parece que segue nessa linha aí também. Jogador que protege bem a bola, dribla bem e tem bastante velocidade. Acho até que ele tem um pouco mais de velocidade do que o Almada. Acho até que ele tem um pouco mais de velocidade do que o Almada. Vamos ver se realmente essa contratação vai acontecer. Se concretizar, parabéns à diretoria do Botafogo, que vai ser um grande reforço. Os outros dois nomes que estão sendo anunciados aí é Caio Pantaleão e Abner, dois zagueiros, né? Hoje nós temos aí 5 zagueiros. O Bastos, que está no estaleiro já há um bom tempo, a gente não sabe até quando vai ficar no estaleiro. Eu, sinceramente, estou achando muito estranha essa situação do Bastos, porque não faz cirurgia, fica só no tratamento alternativo, mas esse tratamento alternativo leva meses para poder surtir o efeito que eles querem, e sinceramente eu não sei se vai ser uma boa aí aguardar pelo Bastos. Não conto muito mais com o Bastos. Temos o David Ricardo, que sofreu uma contusão aí, esperamos que não seja nada grave, que ele possa estar voltando. Barbosa voltou em grande estilo, fez uma partidaça diante da Universidade de Chile. Jair é um bom zagueiro, precisa amadurecer ainda em alguns aspectos, mas é um bom zagueiro, cometeu uma falha gravíssima no jogo de terça-feira, mas tem muito para crescer, é um cara muito novo ainda, tem muito para crescer. E agora a gente está falando aí de Abner e Caio Pantaleão. Caio Pantaleão, jogador de 29 anos, campeão russo, pode ser que venha aí para poder brigar por uma vaga no time titular, até pela experiência que carrega. E o Abner ainda é muito novo, tem potencial. O Botafogo já queria esse jogador desde a temporada passada, não conseguiu, e agora parece que está vindo aí. Se esses dois jogadores, aliás, esses três, né? Se esses 3 jogadores realmente fecharem, vai ser muito bom, vai dar uma encorpada no elenco, porque hoje o nosso banco de reserva é muito fraco, Elias Manuel, Juan Cruz, o próprio Jefinho, que a gente cansou de pedir aqui, entra, não rende nada. Eu não sei o que acontece com o Jefinho. Jefinho é um mistério. Jefinho é um mistério. Eu vejo dessa maneira. Mas ainda assim, eu acho que a gente vai ficar precisando de um ponta pela esquerda. Eu acho que o Botafogo, além desses 3 jogadores aí que estão sendo dados como certos aí de contratação, o Botafogo ainda precisa de um ponta pela esquerda. Pela direita, eu acho que a gente está começando a ficar satisfeito. Arthur tem jogado muito bem, tem feito partidas muito boas, e terça-feira foi sensacional a partida que o Arthur realizou. Então eu acho que pela direita, por hora, estamos tranquilos, precisamos de um ponta pela esquerda, até porque Matheus Martins está aí machucado, a gente não sabe quando volta, né? A gente sempre fala aqui o seguinte: o Botafogo não passa informação da situação dos atletas que estão no departamento médico. A gente nunca sabe quando o jogador está para voltar, simplesmente eles voltam. E a gente fica aqui perdido, fazendo apenas suposições daquilo que pode vir a acontecer. Mas então a gente precisa de um ponta pela esquerda. Meia, por Savarino voltou, sensacional. Agora provavelmente está vindo o Álvaro Montoro, sensacional. E ainda temos o Santiago Rodrigues, que ainda não disse que veio, mas tem potencial, a gente já viu que tem potencial, e pode ser que esse jogador venha também agregar muito ao Botafogo. Então, assim, essa segunda janela está parecendo muito boa. Tudo indica que o Botafogo vai dar uma reforçada, vai dar uma encorpada muito legal. Se isso acontecer, eu penso que a gente briga por títulos esse ano. Estava muito desanimado, muito descontente com o Botafogo, mas se essas informações que estão chegando se concretizarem, a gente briga por alguma coisa com certeza. Valeu, galera? Obrigado. Se você chegou até aqui, deixa seu like. Se não é inscrito, se inscreva. Compartilhe com seus grupos de WhatsApp, com seus amigos, com seus inimigos. Compartilha geral, dê essa moral pra gente. Vamos fazer esse canal crescer. Nosso objetivo, 1.000. Estamos aí com mais de 750 hoje e eu agradeço demais a você. Valeu? Forte abraço, tamo junto.